Bom dia a todos. Meu nome é Diogo Martins e a sessão de hoje terá como principal objetivo ou principal foco o apuramento de resultados e a operação de fim de ano no Central Gesto Cloud. São ferramentas que não têm que ser corridas em simultâneo. Quer dizer com isto que podem fazer apuramento de resultados sem terem obrigatoriamente que efetuar o fim de ano. Existem, no entanto, algumas validações que têm que ser asseguradas previamente a cada uma destas operações. A primeira delas todas está relacionada com as taxonomias e validações SWOT, que está presente aqui no fecho de contas, logo a primeira opção. E neste módulo acabamos por ter três separadores que são meramente informativos, como é a questão aqui da relação de contas com taxonomias, onde temos o intervalo de contas para cada uma dessas taxonomias. Um, O que significa que se eu criasse uma conta entre a 11 e a 11999, automaticamente assumiria o código de taxonomia número 1. Chamei ainda a atenção para o caso das contas 25, a separação entre o corrente e não corrente. Deixa-me só aqui enquadrar. Pronto, estão aqui. Sendo que nestes casos, no Central Gesto, a separação é feita, neste caso do empréstimo bancário corrente, quando a conta é criada dentro de uma 25 até à 25.11.7999 e no caso de não corrente, por exemplo, se quisessem lançar um empréstimo de médio e longo prazo, a conta já teria que ser superior a uma 25.11.8 e inferior a uma 25.11.999. Depois, temos também a informação legal, onde consta a informação por taxonomia. Por exemplo, no caso da taxonomia 1, foi a que vimos anteriormente, ela vai ser um ativo corrente, está aqui. Espera-se que tenha um saldo devedor e tem também a informação de que campo é que será preenchido nas demonstrações financeiras, quer o seu saldo seja devedor ou credor. Depois, o plano oficial publicado, que é o plano previsto pelo SNC, sendo que quando existem, vou só aqui aumentar as linhas, algumas reticências assim, é sinal que a conta não está criada ou não está prevista, mas que pode ser criada por vós. Existem algumas exceções, como é o caso da 319, que não está prevista sequer e, portanto, nunca vão conseguir criar esta conta. Já os outros três separadores que aqui estão acabam por ser validações com base no vosso plano, nos vossos saldos e ainda nos vossos lançamentos. Começando aqui pelas validações do plano, temos a indicação da estrutura, quer ela esteja coerente ou não, do nosso plano de contas. Ele, neste caso, está a fazer a validação do meu e identificou um problema face à estrutura do SAFT. Poderemos vir aqui em ações e transferir conta, caso ela não tivesse saldo e não estivesse correta. Poderíamos aplicar correções automáticas ou então poderíamos entrar primeiro no plano e verificar o porquê disto estar assim. Eu, neste caso, vou aplicar então a minha correção automática. E estaria o problema resolvido. Poderia acontecer o caso do sistema não conseguir resolver automaticamente porque a conta poderia ter saldo e aí então já tinham que recorrer a outra estratégia, como por exemplo a transferência de contas. Passando aqui para as validações SWOT, é uma validação dos saldos das nossas contas e mais uma vez, como podem confirmar, tenho uma inconsistência. O saldo a 727 seria esperado a credor e ele a dezembro está como devedor, com 500 euros. Claramente que foi um engano e este saldo não diz respeito à 727, mas sim a uma 728, por exemplo. Como tal, eu poderia utilizar novamente a operação de transferências de contas ou então, se for um simples movimento, posso vir pelo meu estado de conta, entrar no lançamento e efetuar a devida correção. Okay. Regressando novamente às validações FAT,
já não tenho qualquer erro, posso verificar todo o meu plano e a partir deste momento já tinha esta consistência devidamente verificada. Por fim, a validação de lançamentos. O que é isto da validação de lançamentos? O sistema vai verificar novamente a questão da estrutura do plano, vai validar questões como documentos não saldados ou analítica não saldada e faz ainda verificação de datas. Tem também aqui a opção de aplicar correções automáticas para cada uma destas situações, que depois, caso vão aparecendo, vocês podem resolver. Devo realçar que existe ainda uma validação muito importante, além desta, que o sistema também faz. Essa validação está presente aqui no módulo dos ativos e está relacionada aqui com a consistência. Pronto. Para conseguirem apurar os resultados, e caso utilizem um modo de ativos no Central Gest, isto nunca poderia acontecer, ou seja, nunca poderiam ter uma diferença entre o vosso valor da contabilidade e o vosso valor de ativos. Eu, no meu caso, apesar de ter a diferença, não vou ter qualquer problema. Porquê? Porque eu não tenho nenhuma ficha de bens criada, ou seja, estou a dar indicação ao sistema que eu não trato ativos no Central Gest. No entanto, se eu tivesse aqui alguma ficha criada e aqui tivesse diferenças, como é o caso agora, já não iria conseguir apurar resultados porque o sistema iria me dar a informação que estava incoerente à informação da contabilidade e dos ativos. Okay? Uma outra questão prende-se também com as conciliações bancárias que, quando não estejam devidamente feitas, ou seja, existam diferenças entre a contabilidade e o banco, o sistema deixa apurar resultados, dá-vos uma pequena informação que existem diferenças, mas se não resolverem até à parte do fim de ano, ele não irá encerrar o mesmo. Portanto, essa questão da conciliação bancária não é proibitiva para o apuramento de resultados, mas para fechar o ano, para a operação de fim de ano é. Ok, uma vez verificada todas estas validações, vamos então passar aqui para o nosso apuramento de resultados. Ele está aqui no fecho de contas. Tenho logo a informação do tipo de inventário, e neste caso eu estou numa empresa designada de inventário intermitente. Poderia ter também a opção de ter um inventário permanente mensal feito no Central Gest. Isto é algo que ainda não está na cloud, mas que em breve estará, que é a aplicação ou uma ferramenta do Central Gest que apura o inventário permanente, ou então o sistema detectaria que existia já um inventário permanente mensal feito manualmente pelo utilizador. Já vamos ver esse caso mais à frente. Neste momento, o sistema detectou e bem que eu não tenho inventário permanente mensal. Se eu vier aqui à análise, informações sobre os saldos de contas de inventário, eu tenho aqui informação da minha contabilidade, quer de mercadorias, matérias-primas, subsidiários por aí adiante, e neste caso, face ao período de dezembro, eu consigo confirmar que o valor das minhas compras de mercadorias foram 50.933,63 e o valor de matérias-primas 2.214,75, o que dá então uma diferença de consumo deste valor. Ou seja, eu agora vou começar por indicar o meu valor final de estoque de mercadorias e matéria-prima. Isso é feito a partir daqui. Vou abrir a secção aqui das mercadorias e estas contas são as que nós temos no plano. Okay? Se tivessem mais contas criadas, mais contas surgiriam aqui. Vou indicar que na minha 321 vou ficar com o saldo final de mercadorias 93,63 euros. Para as matérias-primas, vou ficar com um saldo, ou com o inventário final 214,75 e posso ainda indicar que o imposto sobre lucros são 500 euros. Este imposto, vocês, se não o tiverem calculado de imediato, podem efetuar o apuramento de resultados sem ele e mais tarde voltar a fazer novo apuramento, porque ele pode ser feito quantas vezes vocês pretenderem, introduzindo o tal valor de imposto sobre lucros. Ok, introduzidos os nossos valores, vamos então fazer avançar, indicar o diário descritivo, data do documento e descrição. Ele por defeito já vai apresentar isto. Vou só aqui escrever apuramento de resultados 2021 e avançar.
Ok. O que é que nós temos aqui? Temos o apuramento de resultados nesta parte do CMVMC, o movimento de imposto sobre lucros, e isto é tudo registado no período 12.2, ou seja, o período de primeiro encerramento. No período 12.3 de segundo encerramento, o sistema irá apurar a classe 6, 7 e 8, como podem ver aqui. Okay? Vamos então avançar. Pronto, temos o nosso apuramento de resultados efetuado com sucesso. Vamos finalizar e consultar o balancete. Ora, consultas balancete. Vou então filtrar até o período 12.1, que é o dezembro normal, da conta 3 até a 899. Continuamos aqui com o saldo das nossas compras, a dezembro. Nada na classe 3, nem de matérias-primas nem de mercadorias. Nada na nossa 6.1. E as contas da classe 6 e 7 continuam cá com o saldo. Okay? Se nós tirarmos novamente um balancete, mas neste caso até o período 12.2, que é o de primeiro encerramento, nós já vamos ter a nossa classe 3 de compras de mercadorias e matérias-primas saldada. Já vamos ter o nosso valor de estoque final em mercadorias e em matérias-primas e ainda o custo das nossas mercadorias e matérias-primas. No entanto, depois a classe 6 e 7 ainda continuam cá com os saldos. Para isso, para ver o balancete já com essas contas saldadas, temos então que tirar até o 12.3, que é o período de segundo encerramento. Pronto. Cá estão elas devidamente saldadas. Classe 7 também. E aqui o valor do resultado líquido do período. Ok, verificada então a questão aqui do inventário intermitente, vamos passar para outra empresa que tem o inventário permanente. Novamente aqui em fecho de contas, apuramento de resultados. Como veem, o sistema já identificou que existe um inventário permanente mensal feito manualmente, já me coloca o valor de mercadorias e matérias-primas, que foi o mesmo valor que vimos anteriormente, e eu só tenho então que indicar o meu imposto estimado para o período. Pronto, novamente a questão do apuramento do custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas, ele aqui não fez nenhum cálculo, simplesmente movimentou as contas, é a forma do sistema trabalhar estas operações, movimentou as contas, mas não, este procedimento não acrescentou valor nenhum ao apuramento. E depois sim, as contas da classe 6 e 7 saldadas por contrapartida da classe 8. Okay. Nesta empresa também já tínhamos o apuramento de resultados feito. Vamos finalizar aqui com uma sem inventário. Pronto. Esta não tem inventário, simplesmente é uma empresa de serviços. Então, neste caso, mais uma vez, só tínhamos que indicar o nosso imposto sobre lucros. Cá está. No primeiro período, o tal 12.2, só iria haver a movimentação do imposto. E no 12.3, as contas da classe 6 e 7 saldadas por contrapartida da classe 8.
Ok? Finalizado o apuramento, temos então que verificar as nossas demonstrações financeiras. Este ano aqui na Cloud já é demonstrada as demonstrações financeiras em SNC. No ano anterior apenas constavam estas aqui, que é por onde vamos começar. Pronto, aqui tem um balanço, onde clicando em cima de qualquer uma destas rúbricas conseguiam ver qual é que era o intervalo de contas que estava a preencher este valor, bem como um balancete, ou clicando aqui em cima deste ícone amarelo, também tinham o valor que deu origem ao que aqui está. Tinham aqui o balanço, a demonstração de resultados por natureza e poderiam também imprimir estas demonstrações em SVAT. Pronto, aqui estaria, quer o nosso balanço, quer a nossa DR. Este ano já temos então também aqui a opção de demonstrações financeiras em SNC. Temos o nosso balanço, demonstração de resultados por naturezas, por funções, demonstração da alteração de capital próprio, fluxo de caixa e novamente a alteração de capital próprio. Esta questão ela pode ser vista em modo relatório ou então podem processar em grelha. Pronto. Em grelha tem também todas as demonstrações que vimos anteriormente, em modo relatório. A grande diferença é que vocês a qualquer momento podem exportar isto, quer para Excel, quer para PDF, ou então, por exemplo, no caso do imposto, tínhamos inicialmente efetuado o apuramento com 150 euros de valor de imposto, mas agora chegamos à conclusão que não é mais, ou retificamos os cálculos e não é os 150, mas são 200, e antes de aplicar o apuramento de resultados, queremos consultar ou queremos verificar como é que dariam as nossas demonstrações com esse valor. Então, basta-nos clicar aqui, fazer a alteração, e a partir deste momento o sistema já moldou as demonstrações com base neste valor. Okay? Pronto, é a vantagem de processar em grelha, e depois podem fazer guardar e imprimir. No fim de tudo, ou no fim de verificarmos estas questões todas, temos então que finalizar o ano, por forma a que os saldos finais passem para o ano seguinte. Antes de efetuar esta operação de fim de ano, eu vou chamar a atenção para mais uma validação, ou uma questão que devem sempre verificar, que está aqui nos utilitários, em verificação de acumulados, todas as inconsistências e verificar. Não quer dizer que ele vai devolver alguma coisa, mas convém sempre efetuar esta verificação. No meu caso, ele não devolveu nada, estava em condições de avançar para o fim de ano, então bastava-me chegar aqui, fim de ano, avançar, e a partir deste momento o sistema indicaria qual é que seria o ano a encerrar, o diário onde ele iria escrever os saldos do ano seguinte, neste caso seria no 999, o descritivo, que seria o 13, e depois tinha aqui ainda mais 4 opções, sendo que uma delas vem desativa, e eu recomendo a que deixem ficar assim, que é esta questão do saldo das contas correntes. E quero chamar a atenção para uma outra coisa. Eu neste momento estou a trabalhar em ambiente, ou estou a fazer esta demonstração em ambiente de cloud privada. No vosso caso, o vosso fecho de contas vai ser um bocadinho diferente, ou a vossa operação de fim de ano vai ser um bocadinho diferente. Uma vez que isto é uma operação delicada, existe a necessidade de se ter que agendar uma hora para efetuar este fim de ano. Neste caso, nós tínhamos entre as 19 e as 23h45, selecionava uma das horas para o agendamento deste fim de ano, faziam avançar e a partir desse momento a empresa ficava trancada, entre aspas, ou seja, ficavam sem a possibilidade de aceder à mesma e só a partir do momento em que o sistema terminasse o fim de ano é que vocês poderiam voltar a utilizar a empresa. Volto a dizer isto, como é uma operação muito delicada, convém que seja feito desta forma para que tudo corra bem e para que todos os vossos saldos passem para o ano seguinte sem qualquer problema. Okay? Assim sendo, e uma vez que verificamos já todos os nossos tópicos para a formação de hoje, dou por terminada. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade para colocar aí
no chat ou por voz, que eu estou cá para tentar responder.